E minha gente, e o Palmeiras conseguiu um empate, passou em primeiro e agora nós temos uma final de campeonato brasileiro, né? No final de semana. Pois é, a gente tem muitas camadas pra falar desse jogo, né, Martelli? Falando do Palmeiras especificamente, a gente tem um Palmeiras que o Abel Ferreira que opta por uma escalação diferente, ele sempre muda, mas o mais diferente é que ele não entrou com um primeiro volante, que a gente via o Palmeiras acostumado a jogar assim. Mas não tinha o Aníbal Moreno, mas o Emiliano ocupava essa posição, e inclusive antes da Copa do Mundo de Clubes, o Emiliano que era o titular na vaga do Aníbal Moreno. Isso mudou na Copa do Mundo de Clubes. A gente tem o Palmeiras agora com o desfalque do Murilo, que inclusive no primeiro gol ele tenta dar o bote, ele sai correndo, ele acaba sentindo uma dor, agora eu não sei dizer se foi na coxa, assim, qual região da perna que foi, mas ele sai do campo, ele não consegue nem assistir a partida. Você ali. Acha que ele ia então chegar? Porque não. eu ouvi ontem na não televisão, o narrador falou, não, porque ele certamente chegaria. Eu falei, eu devo estar vendo outra coisa, porque o cara tava mais à frente. E mesmo assim, independente se chegaria ou não, né, é uma lástima, porque é o zagueiro titular do Palmeiras hoje. Mas não dá pra falar que, na minha visão, tá? Ontem eles até discutiam isso aqui na transmissão. Pra mim é absurdo falar que o gol tem culpa do Murilo. Não tem como, o cara sente uma lesão, não tem o que fazer. E assim, o Palmeiras termina, aí eu começo aqui o meu raciocínio. Não, eu acho que não tem culpa do Murilo, e eu acho que, na verdade, passa por um processo por um problema na escalação do Abel Ferreira. Ele não colocou um volante de contenção, que era o que o Palmeiras vinha fazendo, que é essa função do primeiro volante. Mas era o time do Inter Miami. Gente, era um time que ainda assim tem o Messi e tem o Suárez, que são dois jogadores diferentes. O lançamento do primeiro gol foi do próprio Suárez. Então, assim... proteção, hein? Exato. Então, eu acho que, assim, a gente... Concordo com você, Martelli, nessa questão de desafiar um pouco e tirar os méritos do Inter Miami por ser um clube lá dos Estados Unidos, mas ele trouxe muita dificuldade para um Palmeiras que vinha com um meio de campo completamente aberto, que era exatamente o que o Inter Miami precisava para poder trabalhar. E o Palmeiras errava ontem lances muito básicos, assim, passes que a gente não vê o Palmeiras errando. E isso ontem aconteceu, que aí eu acho que veio um pouco do nervosismo, e quando você tá nervoso, você não consegue concluir as jogadas, você não consegue finalizar direito, você não consegue criar bons lances de jogo ali, e você dá a oportunidade pro seu adversário. O Inter Miami teve o primeiro gol num lance de contra-ataque. Gente, qual foi a última vez que a gente falou do Palmeiras tomando um gol de um lance de contra-ataque como foi ontem? Faz muito tempo que a gente não via isso acontecendo. Então, eu acho que pra próxima partida, que vai ser contra o Botafogo, que aí é um jogo completamente diferente, porque a gente tá falando de um adversário que já conhece o Palmeiras há muito tempo, que fez, inclusive, no ano passado, uma decisão de Libertadores em que o Palmeiras acabou sendo eliminado. O Abel Ferreira vai precisar consertar isso. E a gente vai saber, será que ele vai poder contar com o Aníbal Moreno de novo? Se ele não puder contar... O Murilo não vai, né? O Murilo acho que assim, acho que vai ser Fux e Gustavo Gomes. E aí pode ser que ele entre com aquele esquema de 3 zagueiros utilizando o Jai, né? Porque o Jai joga como o terceiro zagueiro. Jogou, né? Ele não jogou ontem, então acaba utilizando ele como terceiro zagueiro. E continuando nessas camadas de Palmeiras, a gente viu que, na verdade, essa posição do centroavante é mais uma posição, assim, com perdão da palavra, um pouco amaldiçoada, né? Porque não importa quem esteja lá, não consegue finalizar. A gente falou muito do Flaco Lopes, mas ontem ele também não conseguiu fazer uma boa partida. A gente fala de Vitor Roque, mas ele também não consegue fazer uma boa partida. O Palmeiras ontem utilizou bastante quem? O Piquerez, pra tentar criar alguma oportunidade de jogo, que também não conseguiu. E aí, o que o Abel Ferreira teve que fazer? Ele não conseguia correr. Colocar o Maurício e o Paulinho pra tentar dar um pouco mais de ofensividade e intensidade ao Palmeiras, que aí acabou funcionando. Então a gente já começa a falar, Maurício tem que ser o titular na posição do Veiga. Acredito que essa seja a opção pro próximo jogo. Quando ele foi titular, o Veiga tá meio... O Palmeiras tem 14 jogadores hoje, né? Você coloca o Vitor Roque, ele não começa bem, o Abel é obrigado a botar o Flaco. Aí tu põe o Flaco, ele não começa bem, ele é obrigado a colocar o Vitor Roque. Paulinho, a situação é assim, eu não sei se quando ele voltar ele vai operar ele falou, realmente. Né? Que vai... Mas não tem condição. E ele falou que... Ele não tem condição de jogar o tempo inteiro, porque senão ele era titular. Sim. Senão ele era titular. O gol foi de bicuda, eu tô nem aí, do jeito que foi o gol, foi gol. E aí começou a retomada. É que ele não tem condição de jogar o tempo inteiro, senão era titular. O Emiliano vai voltar, é verdade, volante. Quem mais estava pendurado? Acho que não teve um cartão ontem, só o Messi tomou cartão. O Richard Rios tá pendurado ainda, né? Tinham muitos mas pendurados. Aí não zera, só zera nas quartas. E eu acho que isso é uma das camadas desse jogo. O Palmeiras entra com 6 jogadores pendurados mais o Abel. O Palmeiras tinha...
a convicção, imagino eu, assim como seus torcedores, que ia ser fácil. assim como a imprensa brasileira, não que achou que ia ser fácil, mas achou que passaria. E não ter um Richard Rios, um Abel Ferreira, um Gomes, quem mais que tomou cartão? Um Felipe Anderson. É que o jogadores entrou, mas deste tamanho, de fora de umas oitavas, como vai acontecer com o Botafogo, Não com tem o o Gregory. Gregory, jogador importantíssimo, e aí vai ter que colocar a cabeça pra pensar o que é que vai fazer com esse meio de campo. Então, essa pra mim é uma camada. Outra camada. Ontem, o pior em campo disparado, pra mim, foi o Abel Ferreira. Que não conseguiu. Tempo passivo, cara. Não, o Abel, o que ele imaginou pro Abel jogo. tá fora do O que Palmeiras. ele imaginou pro jogo. Abel Pardal agora, né? Ele não conseguiu executar. Então, e ele falou isso, a coletiva dele ontem foi muito boa. Porque ele falou na coletiva, ele chama a culpa e ele fala: olha, eu pedi para os jogadores fazerem o que eles fizeram e fizeram exatamente o que eu pedi. Uhum. O detalhe é o seguinte, o que eu imaginei para essa partida não deu certo. E aí, mais uma vez, antes de falar do Palmeiras, a meia-culpa, inclusive, até nossa, da imprensa brasileira, que fez um trabalho ruim com relação ao Inter Miami. Porque a gente disse que o time do Inter Miami era muito fraco. E o time do Inter Miami é bom. Não mais do que isso, mas ele é bom. E se é um time bom, ele pode te impor alguns desafios. O Messi ontem teve muito espaço no meio de campo. Sim. O Palmeiras não entrou com um primeiro volante de ofício, entrou com 2 segundos volantes ali, com o Evangelista e também o Richard Rios. O Evangelista que mais ataca do que defende. Exato, Ele é bem mais e ofensivo, teve né? muita dificuldade ontem. O Evangelista ficou perdido na marcação. Ou seja, se é uma questão tática, a gente não... Se é tático, tem a ver com o Abel. E ele disse o Abel isso errou, também. então, o Abel Ontem ele errou. errou. O Abel E aí, errou. pro segundo tempo, achei que ele mexeria até mais cedo. Que ele colocaria as alterações que eu, que não treino Palmeiras, não assisto os Se treinos... fosse a Nina Ferreira ali. Se fosse a Nina Ferreira, o que eu já teria Chutaria feito no o intervalo. microfone, com certeza. Com certeza começaria por aí, chutando o microfone, tomando o segundo amarelo e ficado fora da... Não, mentira, gente, Fora. brincadeira. Se Mas o jogo assim, fosse final de semana, cartãozinho básico. pra mim, o Flaco Lopes, ele é um jogador de característica bastante específica. Ou seja, é um jogador alto que tem como seu principal ponto forte jogadas aéreas. Ah, mas contra o Al-Ahly ele fez um gol de contra-ataque. Ok. Mas na cara do gol Ok, também. ok. Não que seja ruim, posicionou O cara bem, é profissional, ele tem que ter mais de uma jogada. Mas ele, pra mim, tem um contexto de jogo específico, muito diferente do Vitor Roque, que marca muito. Então, assim, a função tática do Vitor Roque é gigante dentro do jogo. E ontem deu pra perceber, porque tem uma mania de falar, não, porque o Vitor Roque não apresenta. O Vitor Roque Ele marca bem lá na nos frente. 2 primeiros jogos dele com a Os camisa caras do querem ver Palmeiras, gol. ele conseguiu 2 pênaltis. Não, mas é que os caras querem ver gol. Foi ou não foi convertido, a gente discute depois. Mas ele não é unanimidade hoje, né, Nina? Ainda assim, tá difícil. Eu acho que você- não há comparação entre Vitor Roque e Flaco Lopes. A gente pode comparar o Vitor Roque com outros talentos. E outra, ele tem a vantagem dele ser muito jovem. Pro Palmeiras isso é bom. Claro que qual a expectativa do torcedor do Palmeiras? Pô, o Flaco Lopes ele era sempre um bom reserva. Entrava, fazia gol, perde gol e tal. A expectativa era o Vitor Roque vestir a 9 e caixa todo jogo. Sim. Não tá acontecendo. Pô, é uma Copa do Mundo, eu ia falar isso. Você falou, pô, mas o Inter Miami, a gente falou que o time era ruim. Eu ainda acho que, apesar da bobagem que um jornal da Espanha disse que o Botafogo não ficaria no top 10 da La Liga, que eu discordo. Eu acho que o Botafogo ficaria sim no top 10. Hoje, quem não ficaria no top 10 da La Liga, com todo respeito? São Paulo não ficaria, Corinthians não ficaria, Santos não ficaria. Mas aí você pega, Botafogo ficaria, Flamengo disputaria, não título, mas estaria ali. Depois dessa Copa do Mundo, o que a gente tá vendo é assim, o Inter Miami, que é voltando ao que eu gostaria de falar, pô, é ruim. É um time que disputaria o título do Brasileiro e a classificação para Libertadores? Não. Não tem elenco para isso. Só que o que a gente esqueceu, acho que de certa forma, de colocar aqui em jogo, é que os caras estão, vamos lá, pro mundo inteiro, num evento gigante, em casa, e não é em casa com torcida e pressão, mas, pô, o Messi tá em casa, ele tá em Miami, ele tá jogando... Tem um fator de motivação, né? Eles estão jogando pro mundo inteiro contra o atual campeão da Libertadores, eles estão jogando contra um Porto, eles estão nas oitavas de um grupo que a gente falou de jeito nenhum passava, a gente colocava ou Al-Ahly ou o Inter 3 Miami derrotas. em último. A gente chegou a falar que o Inter Sim. Miami teria 3 derrotas. Então é assim, aí você pega, pô, ontem o Al-Ahly meteu 4 gols no Porto.
foi 4-4, os dois morreram abraçados na praia. Verdade. Mas, ô, Martelo, na praia. esse jogo Mas foi foi uma jogo- peladona. Não, viu? mas e assim, em determinado momento desse jogo, o Palmeiras tava perdendo por 2-0. Sim. O Palmeiras, mais um gol do Porto, ficava Se o fora. Porto ganhasse, o Palmeiras estava fora. Então é O Palmeiras assim. Quando tava tava fora. 2-0, né? Do difícil. 2-1 já não. Acho que isso serve pra gente quando a gente fala de Copa do Mundo e cada jogo é um jogo, porque se você coloca o Inter Miami pra jogar o Brasileirão inteiro, os caras não vão ter perna, fôlego. Você viu ontem, pra mim o que eu achei, começou o jogo, Mascherano colocou o time pra trocar passe, falei, o Abel tá esperando os caras cansarem, eles vão cansar e o Palmeiras vai passar o trator. Eles cansaram. E de fato cansaram. Cansaram. Pô, os últimos 30 minutos, assim, você começa a tirar, você tira o Suárez, entra um cara de Jordi Alba, você tira, começa a vir, eles não tem banco, não tem banco, deixa a Messi, eles cansaram. Por isso que o Palmeiras, que tem nada a ver com isso, com todo o mérito, também foi lá e empatou. Ó, a gente tá vendo agora o Auckland, que é um time amador, que é um time que os caras têm que pedir permissão pra sair do trampo, pra poder jogar, com todo respeito, tá fazendo 1-1 no Boca. Então é assim, uma coisa é você colocar o Palmeiras, por exemplo, pra disputar a Premier League, que a gente fala muito. Se o Palmeiras disputar a Premier League, que é o melhor time hoje, vou colocar Palmeiras, Flamengo aí, os dois times pra disputarem a Premier League, na minha visão, realmente os caras brigam ali eles não vão brigar pelo título. Tô errado? Não. Não vão. Olha, Não vão, Martelli, não vai não conseguir- vai brigar não pelo vai brigar título. Peraí, mas só pra essa... terminar. Vai, não vai brigar com o vai. Liverpool, não vai brigar com o City, não vai brigar com o Arsenal. Então, esses três já não brigam pro título, mas é o seguinte, tem completas condições de ter um Flamengo e um Palmeiras ali em um 7º, 6º lugar. Por quê? Porque é um campeonato longo. Agora, se você bota amanhã, tá? Igual a gente viu, Palmeiras ou Flamengo e Chelsea, Flamengo e United, Flamengo e Manchester City, e um jogo, que é o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, desculpa, eu não tenho mais a convicção de chegar e falar, vai ser 5-0, vai ser 4-0, vai ser 3-0. Porque os caras têm uma motivação a mais. Então, eu acho que em determinadas ocasiões, como é, por exemplo, uma Copa do Mundo, um Mundial, a gente tem que parar com essa história de os caras passam o trator. Favoritismo existe, a gente fala de favoritismo aqui no Brasil. Sim. Se o Palmeiras pegar vou colocar aqui... Mirassol. O Mirassol hoje, a gente vai falar, é favorito. Sim. Só que o Mirassol tem condição de vencer. Pra mim, a gente tá mais ou menos igual hoje em Copa do Mundo.